Spice Girls, a girl band de maior sucesso da história musical, completa em 2016 20 anos. O grupo Spice Girls lançou o primeiro álbum, as primeiras canções, em 1996. No entanto, a história começou um pouco antes, em 1993, em Londres, na Inglaterra, quando a revista The Stage publicou o anúncio que estaria contratando, ou melhor, estaria selecionando algumas novas garotas para formar um grupo musical. A ideia era do empresário Bob Herbert, que junto com outros empresários teve essa ideia. E das várias candidatas que passaram por uma criteriosa seleção, analisando, avaliando canto, dança, entre outros desempenhos artísticos, as escolhidas foram Gary Halliwell, Melanie Brown, Michelle Stephenson, Melanie Chisholm ou algo parecido, e a Victoria Adams. Mas a Victoria não é Beckham. Bem, mais tarde a Victoria se casou com o jogador David Beckham e assumiu o sobrenome do marido e passou então a ser conhecida como Victoria Beckham. Melanie Chisholm, ou mais popularmente conhecida como Mel C, entrou para o grupo após a desistência da candidata Liane Morgan, depois de algumas etapas, e então estava formado o grupo Touch. Nem tudo foi sucesso na história do grupo. A primeira canção escrita e produzida por eles foi descartada pelo produtor porque não era convencional, e a coreografia, que foi elaborada por Mel B, a Melanie Brown, também era muito complexa. E em 1994, Michelle resolveu sair do grupo. A desculpa na época é que ela estava com a mãe doente, precisava dar mais atenção para a mãe. No entanto, a verdadeira história é que ela não tinha potência vocal suficiente para acompanhar as outras garotas e por pressão dos produtores ela acabou deixando o grupo. Então, a professora de música Beth Lemmer ficou com o encargo de buscar uma nova integrante. E por sugestão de Victoria Beckham, ela convidou Emma Bunton, que já tinha sido sua aluna durante 6 anos. Emma Bunton era uma garota diferente das outras 4, ela nunca tinha dormido fora de casa, era um tanto retraída e esse ar ingênuo de menina deu um tempero diferente para o grupo. Em 1994, as garotas que estavam descontentes com a pressão dos produtores, também com o fraco desempenho das canções, resolveram se revoltar. Elas abandonaram o hotel em que estavam hospedadas, deixaram apenas um bilhete de que não estavam mais naquele projeto, se mudaram para o subúrbio de Londres e resolveram começar tudo de novo, do zero, onde escreveram então 35 canções e resolveram bater nas portas das gravadoras. Nesse processo, a Gary, a Mel B e a Victoria foram aconselhadas a perder peso, porque elas estavam acima do peso ideal. E foi durante os treinos das academias que elas tiveram o insight de mudar o nome do grupo de Touch para Spice, e depois acrescentaram Girls. Então, em 1995 é que nasceu as Spice Girls. Em 1995 elas então procuraram o produtor Simon Fuller e ele aceitou fazer uma parceria para lançar a música Wannabe. E antes da música ser lançada ainda oficialmente, um canal de televisão, o The Box, que era uma emissora concorrente da MTV, resolveu fazer um furo de reportagem com a música, com o vídeo da música, o que causou uma grande repercussão. Tinham muitas chamadas para que a música fosse repetida e chegou a ser reprisada mais de 70 vezes durante a semana. Ou seja, o sucesso foi até mesmo antes da música ser lançada oficialmente. A canção foi lançada oficialmente em julho de 1996 e ficou em primeiro lugar em 36 países. O álbum completo só foi lançado em setembro do mesmo ano. E os apelidos que cada uma delas ganhou, a responsável por isso, por essa referência, foi a revista dos Estados Unidos, Top of the Pops. Gary Halliwell virou Ginger, Melanie Brown, Scary, Victoria Posh, Emma Babe e Mel C Sport. E em 1997, antes ainda de gravarem o segundo álbum, elas lançaram uma longa-metragem, o Spice World, que apesar do sucesso de bilheteria, de renda, foi investido $25 milhões e o retorno foi de $100 milhões. Elas conseguiram com o filme um troféu Framboesa de Ouro.
ainda neste ano, em 1997, elas lançaram o segundo álbum e que teve um fraco desempenho em relação ao anterior. Na verdade, foi um álbum muito bem sucedido em relação a vários outros grupos, cantores, mas em relação ao próprio álbum, do primeiro do grupo, teve um desempenho inferior e as críticas caíram sobre Gary Halliwell, que era a líder do grupo, e ela, aliás, já tinha até assumido a liderança mesmo, até mesmo financeira, empresarial da banda. Na verdade, os problemas com a Gary tinham começado já um pouco antes. Quando elas lançaram os primeiros singles, as primeiras músicas, o primeiro álbum, Gary não tinha conseguido alcançar as notas na música To Become One. Depois ela passou por um problema alimentar e alternava bulimia com anorexia. E depois disso ela começou a ficar muito chateada e então resolveu deixar o grupo, meio precoce. A saída de Gary foi em maio de 1988. No mesmo ano, as meninas lançaram a canção Goodbye, que depois entrou para o terceiro álbum, que só foi lançado em 1999, que era uma clara referência, homenagem à saída de Gary Halliwell. Este álbum teve o desempenho mais fraco dos anteriores, ficou em primeiro lugar só no Brasil. E depois deste lançamento, cada uma delas seguiu carreira solo. Todas gravaram disco solo, não oficializaram o fim do grupo, e as Spice Girls tornaram um grande exemplo de que certas coisas têm força apenas em grupo, porque sozinhas, quem teve mais projeção, a única que teve uma projeção considerável foi a Gary Halliwell. Ela regravou a canção It's Raining Men, que entrou para o filme O Diário de Bridget Jones. E quando anunciou a sua saída, Gary disse que ela ainda não sabia o que fazer. Ela tentou entrar para o elenco do filme As Panteras, mas não passou no teste. Depois dessa separação, as 5 se reencontraram em 2007 para comemorar os 10 anos do grupo, partiram em turnê e lançaram uma nova canção, Headlines. Receberam a proposta da EMI para voltar a gravar músicas, para lançar músicas novas e continuarem na carreira como um grupo, que aliás a gravadora iria investir mais dinheiro para fazer uma projeção maior do que elas tiveram quando lançaram o primeiro álbum, e recusaram. Elas só voltaram a se reencontrar em 2012, no final das Olimpíadas de Londres, quando fizeram uma curta participação no evento. E agora em 2016, comemorando 20 anos, o Simon Cowell novamente se manifestou favorável a que elas voltassem a cantar novamente em grupo. No entanto, encontrou a resistência de Victoria, da Mel B, e mesmo com as propostas de fazer músicas novas, de produzir a nova turnê, só a Gary, a Emma e a Melanie Brown que concordaram com a ideia. E as três publicaram um vídeo dizendo aos fãs que tem notícias, aliás, que tem novidades, e que elas pretendem realmente fazer algo especial para comemorar essa data, os 20 anos, e anunciar um novo nome. As três, o trio agora das Spice Girls, se chama Spice Girls Jam. Esse Jam é uma referência às iniciais das três que resolveram dar sequência ao trabalho. G de Gary, E de Emma e M de Mel. E aqui ficamos nós, com as três, com as 5, com 4 ou com cada uma solo. Os nossos votos aqui, Spice Girls, viva forever! Eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau!